O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez aí entrando na sua casa e já agradecendo pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é a endometriose. Se você nunca ouviu falar, com certeza, após esse programa, você vai lembrar de alguém que te contou que sentia determinadas coisas, né? E que muitas vezes, como, né, a gente sabe de casos como a Anitta, que é tão famosa e demorou tanto para ter um diagnóstico. Nós vamos falar, então, né, sobre a endometriose e eu estou recebendo a ginecologista e obstetra, doutora Priscila Figueiredo Stelling. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite. Doutora, para a gente começar, o que é a endometriose? Então, para a gente entender um pouco da endometriose, é importante que a gente entenda um pouco de menstruação, um pouco do nosso natural, do nosso fisiológico. Certo. Toda mulher tem um tecido dentro do útero, que se chama endométrio, que é responsável pela nossa menstruação. Nosso corpo, ele foi criado para que a gente gere vida todo mês. Isso é natural. Então, os nossos hormônios, eles atuam em cima dessa camada que fica dentro do útero, fazendo com que ela cresça, como se fosse formando uma cama à espera de um bebê, para o bebê poder crescer. Temporariamente, os ovários vão parar de produzir esses hormônios à espera de um bebê. Não tendo bebê, essa camada vai se desmanchar em forma de sangue, que nada mais é do que a menstruação. Esse é o nosso normal. A endometriose é quando existe esse tecido que deveria estar lá dentro do útero, fora do útero. E aí ele pode estar na trompa, no ovário, na bexiga, no intestino, espalhado por inúmeros locais. Tem relatos, inclusive, de focos de endometriose no cérebro, então, para ver o quanto que realmente pode se espalhar. O mais comum, de fato, é na região pélvica ali, né, abdominal, próximo de útero, ovário, enfim. Mas que geralmente cursa com muitos sintomas, podendo levar até mesmo a casos de infertilidade, dificuldade de engravidar. E acaba atormentando a vida de muitas mulheres, porque um dos principais sintomas acaba sendo a cólica menstrual, né? Doutora, em relação ao surgimento, que eu acho que é uma pergunta muito comum, né? O que eu fiz de errado? Por que eu tenho isso, né? Da onde que surgiu? E essa é uma dúvida que ainda existe, ainda paira no ar, porque assim, existem várias teorias em respeito da endometriose, mas nenhuma ainda 100% que a gente possa bater o martelo e dizer, foi por conta disso. Então, por exemplo, existe uma teoria que foi por conta da formação ali, do útero e tudo mais, tem outra que é por carga genética, onde se existe uma mulher na sua família com endometriose, é importante que outras também sejam investigadas, né? E uma que acaba sendo muito batida na tecla é a da menstruação retrógrada, que ao invés da menstruação descer pelo canal vaginal, ela acaba voltando pelas trompas e se espalhando pelo corpo. Então, acredita-se que tem um pouquinho de cada uma, na verdade, porque a endometriose está sendo cada vez mais estudada e cada vez mais a gente se depara com situações diferentes que faz com que a gente pense em uma ou outra determinada teoria. Mas, assim, não é nada que a mulher fez ou deixou de fazer que pode causar a endometriose. Tanto é que não tem uma maneira da gente prevenir de fato, né? O importante é estar atento aos sintomas para que se possa fechar um diagnóstico o mais cedo possível. Certo. E em relação, né, ela é dita como uma doença da mulher moderna, é mesmo? Então, é que tudo depende do que é a mulher moderna, né? Eu acho que da mulher atual seria a melhor nomenclatura. Porque se a gente for parar para pensar, as nossas avós, elas tiveram 8, 9, 10 filhos, né? Vários filhos. Então, elas menstruaram muito pouco. Então, se a gente levar em consideração a teoria da menstruação retrógrada, menstruou pouco, se tinha possibilidade de ter endometriose, se espalhou menos lesões, né? E hoje, a mulher, por isso que é dito mulher moderna, né? A mulher de hoje está deixando para engravidar cada vez mais para frente, ou até está deixando de engravidar, né? Não quer mais filhos e tudo mais. Muitas vezes acaba deixando para engravidar lá depois dos 35 anos, mas nem tanto por uma vontade própria, mas porque já está batendo na porta ali o finalzinho da possibilidade reprodutiva. Enfim, e aí por conta disso ela está menstruando mais, ela está ciclando mais, né? Então, e também pelo fato de que aumentaram seus estudos, com mais tecnologia de exames e tudo mais,
se fechou um diagnóstico, né? E fora que não tinha recurso também, né? Tinha dor e ia fazer o quê, né? Exatamente. Era normal. Esse que é o problema. E esse é o grande tabu, né? E essa normalidade veio para os dias atuais, né? Eu sempre falo que a dor, ela é um processo que a gente tem que entender porque é uma forma do nosso corpo responder a algo. E a dor, aí na minha área da sexualidade, as mulheres normalizaram até a dor no sexo, né? E não é algo para ser normalizado. Como suspeitar as pessoas que estão nos assistindo? De que forma elas podem? Meu Deus, será que eu tenho isso? Então, principalmente pelos sintomas em si, né? Então, o sintoma mais frequente da endometriose, porém não o único, é a cólica menstrual, que a gente chama de dismenorreia. Né? Tanto é que a gente chama de doença dos Ds, porque a maioria da nomenclatura da medicina em si, ali, né, mais elaborada, ela acaba começando com D, o nome das dores causadas, né? Então, mas, enfim, é a cólica menstrual, que é o mais comum e que acaba sendo um dos nossos maiores calcanhares de Aquiles, pelo fato de que é normalizado. Então, é muito comum as pacientes, a gente partir para o diagnóstico de endometriose por conta de um questionamento nosso. Do tipo, tu tem cólica menstrual? E ela fala, tenho, mas tipo, já me acostumei, tá normal. Mas nenhuma cólica menstrual é normal, toda cólica deve ser investigada. E quando a gente fala isso, é sério, eu cresci escutando que é normal. Nossa, quantas meninas aí que estão nos assistindo já não ouviram da mãe como eu? Mãe, tô com muita cólica. Que cólica de ser pamonha, a guria te levanta e vai fazer as coisas. Exato. E às vezes é muito mais fácil, eu falo isso para as minhas pacientes, né, que é muito mais fácil o outro entender aquela dor quando a gente rasga com papel, sabe? Do que a dor da cólica. Sim. Porque às vezes até de uma mulher para outra fala assim, eu também tenho cólica, mas não dói tanto assim, né? Tipo, tá se fazendo. Sim. Mas fora a cólica, tem os outros sintomas que acabam aparecendo, como própria dor para evacuar, dor para fazer xixi. Então, por exemplo, infecções de urinas de repetição pode estar associado com endometriose. A dor na relação sexual, principalmente por focos mais ali no fundo de saco, que a gente chama, que é uma parte mais posterior, enfim. Só que pega tudo nos pontos fracos femininos, né? Que gera muito tabu. Sim. Então, eu sempre falo assim, é dito como uma doença da mulher moderna, mas eu prefiro o termo da mulher atual, porque a mulher moderna é aquela que não se acostuma com isso, né? Que vai atrás, que luta, que quer um porquê, que quer saber o que está incomodando, que sabe que isso não é normal. Então, são mais esses sintomas que a gente acaba ficando um pouco mais atento e que liga o pisca-alerta de fato, né? Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Não sai daí. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre endometriose, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista, Dr. Mário Caporal. O coração é um órgão vital. Ele é composto por uma camada externa chamada pericárdio, uma camada média chamada miocárdio e uma camada interna endocárdio. O coração, ele tem a capacidade de se contrair e se relaxar. É neste momento que o coração recebe o sangue, no momento que está relaxando, e no momento que contrai, ele impulsiona o sangue para todo o nosso organismo. O sangue oxigenado, necessário para a vitalidade dos nossos órgãos. O coração tem 4 cavidades, os 2 átrios, o átrio direito e esquerdo, e os ventrículos direito e esquerdo. O coração tem um sistema de impulsionar a sua energia, a sua corrente elétrica, através de um sistema autônomo muito importante. Começa pelo nó sinoatrial, e depois pelo nó átrio-ventricular, onde é impulsionado através das fibras nervosas a corrente elétrica que vai dar a contratibilidade do coração e o relaxamento e o ritmo cardíaco. Tudo isso através de um sistema muito complexo e autônomo, indispensável para a nossa saúde. Por isso, o valor
que temos que dar à saúde do nosso coração. Este coração que pesa em média 300 gramas. E não tem como falar na Ecoclinic e não lembrar, né, gente, que eles atuam no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem. Há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre endometriose e eu estou recebendo a ginecologista e obstetra, a doutora Priscila. Doutora, em relação ao exame, né? Qual exame hoje ele é indicado para diagnosticar a endometriose? Então, o melhor exame hoje para a gente poder fechar um diagnóstico de endometriose é a ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que difere da ultrassom transvaginal simples. Por isso que é muito comum, às vezes, as pacientes falarem: ah, mas eu fiz ultrassom e nunca apareceu nada. Porque, de fato, a ultrassom simples não vai aparecer. Pode até acender um alerta, ter algum sinal, de repente, de uma trompa, de um ovário aparentemente estar grudado, aderido, mas não vai trazer com clareza a presença de focos de endometriose. O melhor é a ultrassom transvaginal com preparo intestinal, que, como o próprio nome já diz, é feito um preparo para limpar bem o intestino e se avalia tanto de forma transvaginal quanto abdominal, né? Mas principalmente ajuda se tiver associado uma ressonância magnética também, né? Antigamente, não tão antigamente assim, né? O exame para diagnóstico era a videolaparoscopia. E por isso que o advento dos exames, né, a melhoria dos exames foi tão importante para que a gente consiga fechar esse diagnóstico o mais cedo possível, porque aumenta custos, aumenta riscos. E pense, antes entrava com uma câmera, olhava lá dentro, é endometriose, vamos fechar e depois a gente programa uma cirurgia. Não é bem assim. Sim. E também o custo, né, acabava dificultando mais ainda. Né? Com certeza. Toda endometriose é cirúrgica? Não. Hoje em dia nós estamos sendo o mais conservador possível. Ou seja, a gente está operando o menos possível. A gente pensa em cirurgia para endometriose, principalmente se não houve melhora com tratamento clínico, né? Ou seja, mesmo fazendo tratamento clínico, continua com dor, com as suas queixas, enfim. Se existe algum foco de endometriose que possa estar obstruindo um órgão, então, como eu falei lá no começo, pode ter endometriose no intestino, no ureter, e mesmo que a mulher não tenha sintomas, se existe no exame que está mostrando que está obstruindo, por exemplo, mais do que a metade da luz intestinal, tem indicação de mexer, antes que se agrave ainda mais, né? Se existe algum foco de endometriose no apêndice, que de uma maneira meio chula é como se fizesse um apendicite todo mês, né? E se há uma suspeita de infertilidade, ou seja, a mulher tem endometriose, tentou engravidar, não conseguiu, aí sim tem indicação de cirurgia. É bem comum, né? Tem gente que descobre, eu tive assim, acho que umas 2 ou 3 amigas que descobriram a endometriose devido à dificuldade para engravidar. Que é um dos desses também, dificuldade para engravidar. E em relação vamos falar sobre isso agora, né? Ela é sinônimo de infertilidade? Todos os pacientes que têm endometriose têm essa dificuldade? Não, mas é um fator de alerta, bem importante, na verdade, né? A gente acaba comparando o seguinte: a maioria das mulheres que têm endometriose não tem dificuldade de engravidar, mas das mulheres que têm dificuldade de engravidar, a maioria tem endometriose, né? E o grande problema é que a inflamação que existe na endometriose pode tanto atrapalhar o sucesso de tu conseguires engravidar, quanto a evolução da própria gravidez. A dificuldade maior é de conseguir de fato engravidar, né? Mas pode influenciar em todas as situações. Eu tenho uma amiga que mora no Paraná que o médico nem deu, eu não sei, assim, eu acredito que a gente nunca entrou em detalhes nessa história, mas eu acredito que ela tinha cólicas muito fortes, enfim, porque ela foi diagnosticada antes de se casar, assim, era novinha, sabe? E o médico falou para ela: não vou nem te prescrever anticoncepcional, porque com a endometriose que tu tens, tu
3 filhos. Tá aí com motivo que não é. Que seja uma história motivacional para você que está nos assistindo. É isso aí. Qual é o impacto, né, da endometriose na vida da mulher? A gente viu aí, né, como eu falei na abertura, a questão da Anitta, né, o quanto foi, acho que, um susto para todo mundo. Como assim, né? Uma pessoa tão famosa, com tanto dinheiro, tem um diagnóstico como esse e não sabe, né? Qual o impacto, né, que isso pode gerar na vida das mulheres que, às vezes, vamos falar daquelas que ainda não sabem que tem e das que têm? Um impacto de 100%, na verdade, porque partindo do princípio que o sintoma mais comum é a dor, e está relacionado com a menstruação, imagina uma mulher que sente cólica menstrual todo mês. Nossa. E quando a gente fala de dor, varia muito de pessoa para pessoa, porque o limiar de dor varia muito, né? Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, uma mulher em trabalho de parto, tem mulher que está em pródromos, ou seja, não está em verdadeiro trabalho de parto ainda e está subindo pelas paredes. E tem mulher que chega na maternidade sorrindo e a gente diz, essa daí não está ganhando não, e já está nascendo. Então, não dá para comparar o limiar de dor. Varia muito. E tem muito do emocional em jogo também. Então, por exemplo, uma mulher que está trabalhando, né? Está lá no seu trabalho e todo mês ela muitas vezes pode precisar de um atestado por conta da dor. E muitas vezes ela mesma desacredita na própria dor, porque todo mundo fica falando que essa dor é exagerada e tudo mais. Ela rende menos no trabalho. Ela trabalha de forma mais desgostosa, né? O humor dela fica mais deprimido, o estresse fica mais intenso. Então, outra analogia que a gente acaba fazendo é não saber quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha, se é o estresse ou a cólica menstrual, mas se sabe que um acaba potencializando o outro. O estresse potencializa a intensidade da cólica menstrual e a cólica potencializa os sintomas de estresse. E aí é dita como uma mulher estressada, estressadinha, aqui todo mês já tem uma desculpa, já tá vindo a hora dela apresentar um atestado. E começam-se as piadinhas e a mulher vai só se afundando. Mesma coisa, dor na relação sexual. Olha o impacto que isso tem num relacionamento. Muito. E para uma mulher já é difícil entender, imagina para o parceiro. Né? E existe o tabu de falar da dor na relação sexual e muitas delas acabam aceitando aquilo para manter um relacionamento. Então, quando a mulher vem com um diagnóstico de endometriose ou com uma suspeita, né? Ou simplesmente querendo uma solução, querendo uma luz no fim do túnel, a gente tem que fazer esse apanhado geral, não só da cólica em si, a gente usa a cólica como o principal sintoma, mas de como é o dia a dia dela mesmo, porque o impacto é de 100%, não é sempre, uma cólicazinha, uma dorzinha, bota uma bolsa de água quente que passa, mexe com 100% da vida dela, desde o emocional até profissional, família, filhos, inclusive, pensa numa dificuldade de engravidar para uma mulher que está querendo constituir uma família com filhos. O quanto que isso vai abalar a estrutura, não só emocional dela, mas de casal. Então, não tem como dizer que isso não vai impactar. Isso vai impactar em 120%. Com certeza. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre endometriose. Eu estou recebendo a ginecologista e obstetra, a doutora Priscila. Doutora, em relação à cirurgia, né? Se não for cirurgia, quais são as outras possibilidades de tratamento? Uma delas seria o bloqueio hormonal, para que a gente possa minimizar a menstruação da mulher em si, minimizando assim os sintomas. Porém, ele não é a cura da endometriose, né? Até porque a mulher que utiliza anticoncepcional, ela pode sim ficar sem sintomas, mas a partir do momento que ela quer engravidar, ela vai ter que parar o anticoncepcional e aí os sintomas vão voltar. E por se tratar de uma doença inflamatória, a gente tem que levar em consideração os alimentos também. Os alimentos que a gente chama de alimentos inflamatórios. Então, de uma maneira bem ampla, bem geral, glúten e lactose, que é a alimentação de 90% dos brasileiros. Sim.
Então, é preciso fazer uma reeducação, é uma mudança de estilo de vida, literalmente. Então, precisa acrescentar atividade física, precisa cuidar da alimentação. Então, a gente fala o glúten e a lactose, mas, por exemplo, o café é altamente inflamatório, a carne vermelha pode ser inflamatória também. Então, é mudança mesmo, né? Porque o objetivo não é que aquela mulher emagreça. Não, aquilo ela vai ter que fazer para a vida toda. E ela vai saber que o dia que chutar o balde ali, vai ter que ir logo lá buscar de volta para se reeducar de fato. E uma coisa é tu ter a dor sabendo o motivo dessa dor, né? Tipo, hoje valeu a pena eu comer esse docinho, enfim. Mas eu sei que não só hoje pode me dar dor, mas naquele mês em si. Mas eu tô assumindo os riscos. É diferente do que te pegar de surpresa e tu não saber o que está acontecendo de fato, né? E aí, por se tratar de um tratamento global, a gente leva tudo em consideração. Então, desde o controle de estresse, então é importante fazer psicoterapia, acompanhamento. A gente fala como medidas alternativas, né? Que seria yoga, meditação, massagens, osteopatia. Tudo isso é para trazer qualidade de vida para aquela mulher, porque o nosso objetivo no tratamento da endometriose é literalmente esse, qualidade de vida, porque a cura de fato a gente não vai chegar, né? Mesmo com a própria cirurgia, é o que a gente chega mais próximo da cura, mas 100% a gente não consegue garantir. E em relação, né, à demora, a gente já falou um pouquinho, mas se tu puderes, né, detalhar um pouco mais, o porquê que as pessoas demoram tanto, né? De que forma a gente pode deixar um alerta para as pessoas que estão nos assistindo, porque tu já comentaste, né, no segundo bloco, que às vezes as pessoas que estão no trabalho, que têm uma dor, mas essa mãe para poder observar uma filha, né, que já passou aí da menarca, de que forma as pessoas podem entender que a dor, ela tem que ser levada em consideração? O principal ponto é não normalizar os sintomas. Esse é o principal ponto de fato. Mas não necessariamente, o grande X da questão, eu acredito que é porque às vezes faz ultrassom, por mais que faça ultrassom transvaginal com preparo intestinal, muitas vezes não é visualizado o foco, e pode ser por N motivos, pode ser porque aquele foco ainda não esteja visível ao exame, mas ele está lá, quietinho, né? Mas também pode ser por inexperiência de profissional, enfim, porque é um exame operador dependente. A pessoa que está fazendo esse exame precisa ter olhos treinados para ver, senão vai deixar passar de fato. Mas o fato de não ver no exame não significa que não tenha, porque às vezes pode levar de 8 a 10 anos para aparecer de fato. Então, o não normalizar os sintomas acaba sendo a peça do jogo todo. Então, mas esse de 8 a 10 anos, se a pessoa fizer a ultrassom comum, pode aparecer ou ainda não? Pode como não. Meu Deus. Exatamente. Então, muitas vezes a gente se depara, principalmente com adolescentes, que o exame veio normal, mas a gente não descarta a possibilidade de endometriose. Então, tu faz o tratamento como um todo. Até porque existem outras causas de cólicas menstruais, dos sintomas que se assemelham com a endometriose, mas, de certa forma, um tratamento clínico é muito parecido. Então, tu vai estar tratando ele, mas, claro, tu tem que fazer também um diagnóstico de exclusão, né? Muitas vezes a gente precisa encaminhar para um gastro, para ver se não tem uma intolerância de fato à lactose, a glúten, uma doença celíaca, enfim, uma síndrome do intestino irritável, inúmeras outras coisas que podem acontecer. Mas, excluindo todas elas, mesmo que o exame dê negativo, a gente não consegue descartar. E muitas vezes também pode estar associado. Então, é importante manter um acompanhamento. Uma vez que tenham esses sintomas, manter esse acompanhamento anualmente, de preferência com um ginecologista, para que possa se avaliar a evolução desses sintomas, a regressão deles, o que mais precisa ser feito, porque não existe um protocolo de tratamento. Para ti eu vou fazer tal tratamento e para ela eu vou fazer o mesmo tratamento. Não, porque cada paciente tem um sintoma diferente, então cada paciente tem um tratamento diferente. Eu vou dar um enfoque para aquilo que está incomodando ela. Sim. E como esse tratamento individualizado, ele faz a diferença na vida das pessoas, né? Mas, Total. Infelizmente, na medicina ainda existe meio um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Em tudo, doutora, eu acho, na vida. Né? Em tudo. Doutora, eu quero te agradecer. Com certeza, quem nos assistiu pôde aprender aí bastante hoje sobre o assunto. E eu quero deixar esses minutos finais para a doutora divulgar onde atende, a sua rede social. Fique à vontade. Então, hoje os meus atendimentos, eles são realizados em Florianópolis, na Clínica Femisurge. Eu atuo tanto na área da ginecologia quanto na área da obstetrícia, realizando partos, cesáreas, mas também a parte, no caso da ginecologia, realizando cirurgias ginecológicas e os atendimentos rotineiros e de endometriose também, né?
E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é doutora, DRA, doutora abreviado, Priscila.Figueiredo. Doutora, muito obrigada mais uma vez. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.